Olá, pessoal, boa tarde. Começamos a nossa 12ª live. Hoje é uma live especial, porque é a nossa primeira realizada num âmbito internacional. O tema, obviamente, não podia ser muito diferente, é o grande assunto do momento, as ações e efeitos relacionados à pandemia. Nós fizemos uma live essa semana dentro do contexto de saúde, onde a gente procurou discutir com especialistas e pessoas envolvidas em testes, pessoas envolvidas no desenvolvimento de vacinas para o novo coronavírus e, com isso, quem sabe, a gente retardar, né, os efeitos da pandemia ou de novos casos em eventos futuros. E, desta vez, a gente retorna com o assunto que nós já tivemos uma oportunidade de falar um pouco com a participação do colega Magela, que também tratou dos efeitos ambientais e ecológicos da pandemia. A gente vai tentar estender isso, só que hoje saindo do país e indo para outras regiões do planeta. Então, hoje nós temos aqui, né, para falar sobre os efeitos da pandemia do SARS-CoV, né, os efeitos do novo coronavírus. Vamos ter a presença do Bruce, que fala dos Estados Unidos, o professor João Azevedo, que fala de Portugal, o Emiliano, que fala da Argentina, e o professor Magela, que fala, então, ali de Minas Gerais, em Barbacena. Então, a gente espera, assim, que a gente consiga ter a oportunidade de falar sobre a nossa, as nossas, dar as nossas considerações a respeito dos efeitos tanto ecológicos quanto ambientais deste novo momento que vivemos, né, da necessidade do distanciamento social e alguns efeitos ecológicos disso. Um dos que a gente tem aqui percebido e sentido com muita força no Brasil é, primeiro, o afastamento dos servidores, né, no caso das agências reguladoras e de fiscalização. Então, muitos servidores acabaram precisando ser afastados do seu serviço de fiscalização. Com isso, algumas unidades de conservação precisaram ser fechadas, e o que a gente também começou a perceber, é o avanço, né, de oportunistas nessa situação sobre as áreas de preservação, as áreas de conservação. Então, o desmatamento, a ocupação irregular, a mineração ilegal. Então, várias questões que já eram presentes, elas se tornaram mais importantes ou significativas de uma forma oportunista ao atual momento. Aliás, né, isso vem ao encontro de uma fala oportunista, para quem acompanhou, né, num vídeo revelado recentemente pelo STF, uma fala do nosso ministro do Meio Ambiente, em que justamente faz esta deixa, né, visto que a imprensa está de olho no coronavírus, vamos aproveitar o momento e modificar a legislação, né, já que isso trava ou atrasa o desenvolvimento. Então, com isso, vamos abrir aqui a conversa com o professor Magela. Por favor, professor Magela, já que o senhor nos ajudou aí a compor esse grupo, faça aí as palavras inaugurais, por favor. Bom, boa tarde, pelo menos aqui do Brasil. É um prazer rever aí dois grandes amigos e conhecer um outro, né? Então, um abraço ao João, ao Bruce e ao Emiliano. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de a gente ter essa visão global da atual situação, né? Não só do que estamos vivendo hoje, mas, sobretudo, as perspectivas que nós temos para pós-pandemia, que é algo extremamente preocupante num cenário de grande desgaste econômico mundial, né? Esse resgate da economia mundial passa necessariamente pelos recursos naturais, né? E nós precisamos pensar em como vamos acompanhar e, de certa forma, contribuir para essa nova ordem mundial que certamente vai se estabelecer após a pandemia. Então, é um prazer falar com vocês. Bom. Professor Bruce, por favor. Professor, bom, eu não sou professor, mas eu estou atualmente
cursando meu programa de mestrado, mas eu estou, estou sentindo prestigiada, né, por esse conjunto de professores que está aqui falando sobre um assunto tão importante no momento. Bom, eu não sou, como eu não sou virólogo, não é uma área de especialidade minha, eu acho que eu vou falar de uma forma mais abrangente e falar sobre um pouco as perspectivas que eu tenho em relação a isso. E o que eu tenho vivenciado nos meus anos morando no Brasil, morei 12 anos e eu tenho certa proximidade, afinidade em relação ao ambiente, né, e o contexto ambiental no Brasil. Eu estava estudando há algum tempo, passei algum tempo por exemplo, nos cursos de professor Magela, estudando a realidade das áreas protegidas do Brasil, na Mata Atlântica. E o que eu tenho visto, o SARS-CoV-2 vírus é um vírus, e eu acho que no momento é um vírus que afeta nós, mas também é importante lembrar que tipo, nós fazem parte do conjunto de animais primatas, e que esse vírus, igual a outros vírus que a gente tem, epidemias que tem afetado a gente no passado, eu fico pensando no caso da febre amarela. E isso a gente tem resultados, a gente tem visto os resultados bastante destrutivos dessa epidemia em populações de macacos, principalmente ao redor de centros de ocupação humana, que dizimou as populações em relação a isso. Então, eu acho que é um pouco cedo para dizer, para ficar tendo resultados assim, em relação aos efeitos diretos do SARS-CoV-2 vírus para o meio ambiente. Isso a gente vai ficar acompanhando. Acho que muitos vão concordar que a gente vai ficar acompanhando os resultados ao longo de muitos anos. Mas é uma pincelada que da minha perspectiva até agora. Tá bem. Professor Emiliano, por favor, demorou um pouco aí, seu acesso estava um pouco difícil, mas finalmente deu tudo certo. Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación, y segundo, disculpas, pero no hablo portugués. Así que es bastante complicado entender lo que están diciendo. Algo entiendo. Espero, yo sé que los brasileros son mucho mejores entendiendo el español que los argentinos entendiendo portugués. Con respecto perdón, y al igual que el colega mencionó, no soy profesor, soy investigador de una fundación en Argentina, una fundación que se dedica a restaurar ambientes mediante la reintroducción de especies. Lo que nosotros estamos viendo aquí en Argentina, quizás lo están viendo en Brasil y sé que lo están viendo en otras partes del mundo, es este regreso de la fauna a ciertos lugares. Se ven animales salvajes en lugares extraños como en ciudades, y la gente piensa que eso implica que la naturaleza se está sanando, se está restaurando. Estamos intentando explicar que no es así, que eso es temporal, y que una vez que los humanos vuelvan a transitar por el mundo, todos estos animales volverán a sus ambientes que en general ya están bastante degradados. Lo mismo con
los cambios que se observan a nivel atmosférico o a nivel del agua, todas esas mejoras que han ocurrido debido a la disminución de la actividad humana se van a perder una vez que volvamos a hacer lo que siempre hacemos, que es básicamente impactar negativamente sobre el medio ambiente. Los efectos que esperamos en general son indirectos y son negativos. Lamento no ser muy optimista, pero en principio hay mucha gente en zonas rurales que ha perdido su trabajo, y esta gente seguramente, o ya sabemos que comenzó a depender de la caza de animales silvestres para subsistir. Ese es uno de los impactos que esperamos que ocurra y que en realidad ya comenzó a observarse. El otro problema que tenemos con el COVID es que los rangers, los guardaparques, no están realizando los controles que deberían, con un aumento de la caza furtiva, especialmente dentro de áreas protegidas. Y esperamos, y es muy probable que los gobiernos, una vez que la pandemia finalice, aprueben legislaciones que vayan contra el ambiente con tal de reactivar la economía de manera rápida. Ya estamos viendo algunas cosas como esa. Por ejemplo, en Argentina, la minería, la megaminería, ha sido declarada una actividad esencial y por lo tanto continúa durante la pandemia. Pero la investigación o la conservación de la biodiversidad no son actividades esenciales y no se pueden realizar durante la pandemia. Por último, como el COVID se ha reportado en algunos animales silvestres en zoológicos, comenzamos a ver un cierto número de prohibiciones a la hora de realizar trabajos de campo que impliquen el manejo de fauna. La captura de fauna para implementar radiocollares o la captura de fauna para realizar translocaciones está comenzando. Hay grupos que están comenzando a decir que no debería permitirse porque la fauna se puede contagiar el COVID. Incluso han llegado a decir en Paraguay que nadie debería ir a los parques nacionales porque la fauna se puede contagiar. Entonces, la verdad es que tenemos un panorama bastante poco optimista en relación a los impactos del COVID. Tá bem. Problemas como esses relatados pelo Emiliano lá na Argentina, são verificados aí também em Portugal, João? Não, aqui está tudo muito tranquilo, não é? O país basicamente parece que parou, fechou para a quarentena, tivemos quase 2 meses, cada um confinado ao seu espaço, continuando a trabalhar, mas a partir de novas formas e de novas metodologias. Mas o país ficou mais ou menos em stand-by durante este período. Não há alterações significativas aos níveis que foram aqui revelados para a Argentina. Houve alguns impactos, eventualmente, positivos, mesmo temporários, na qualidade de muitos ecossistemas, porque reduziu-se a presença humana, reduziu-se a pressão. Sobretudo os ecossistemas aquáticos conseguiram no espaço de um mês já recuperar níveis de biodiversidade inimagináveis, ou níveis de biodiversidade que imaginávamos que pudessem demorar vários anos a recuperar, eles conseguiram recuperar, sobretudo áreas costeiras. Talvez o tipo de impactos que sejam mais visíveis é ao nível da gestão da paisagem, não é? Porque Portugal, como sabem, tem um problema crónico de incêndios florestais. E esses incêndios florestais têm a ver com vários fatores, um deles é a meteorologia, mas outro é o combustível, é a vegetação. E, portanto, há uma necessidade permanente de fazer gestão da vegetação no sentido de reduzir a continuidade vertical e continuidade horizontal dos combustíveis para reduzir o perigo de incêndio, ou seja, para que, havendo incêndios, os incêndios sejam
controláveis e não atinjam dimensões como aquelas que vemos de vez em quando na televisão, em Portugal, ou na Califórnia, ou na Austrália, ou na Grécia, que infelizmente acontece com maior frequência. Portanto, há uma necessidade permanente de fazer gestão da paisagem, de compartimentar a paisagem, e aqui eu não sei dizer muito bem, eu acho que ainda não temos evidências suficientes para chegar a uma conclusão, mas por um lado, reduziu-se o trabalho de cortes de matos, por exemplo, de manutenção de faixas de combustível, mas, por outro lado, aumentou o nível de intervenção, o nível de gestão em áreas agrícolas, ou seja, à volta das aldeias, principalmente, nas zonas onde as pessoas estavam confinadas, houve maior atividade agrícola, mas estamos a falar de uma escala essencialmente familiar, e, portanto, as pessoas procederam às operações, às práticas relacionadas com a produção agrícola e, portanto, esses terrenos ficaram com cargas de combustível mais baixas, mas nos locais afastados das aldeias houve um crescimento grande, significativo da vegetação. Eu penso que isso pode ser agora corrigido a partir do momento em que as pessoas já têm mais liberdade e se sentem mais confortáveis a sair dos espaços onde estavam confinadas, mas veremos, não é? Portanto, estes seriam os dois tipos de impactos que aqui se sentem, mas são coisas muito, muito tenues, não é? Não têm a magnitude, não têm a escala daquilo que vemos noutras partes do mundo, nos Estados Unidos ou na Austrália, ou em cidades como Veneza, por exemplo, ou na Escócia, em que houve populações selvagens que passaram a ocupar espaços urbanos e periurbanos e começaram a ver indivíduos dessas populações com muito, muito maior frequência. Aqui eu adicionaria apenas a questão do ruído, não é? Eu sou bastante sensível ao ruído e reparo na atenção ao som. E uma das consequências deste período de confinamento foi a redução do ruído a níveis praticamente de zero. Não havia ruído, que é uma coisa estranha em cidades não haver ruído. Não há ruído porque as pessoas não estão na rua, os veículos não estão portanto, a circular nas estradas. Mesmo os transportes de mercadorias também tiveram uma redução muito acentuada. E as pessoas, como era proibido as pessoas juntarem-se em grupos, não havia conversa, não havia festa, não havia ajuntamentos. Portanto, durante quase 2 meses assistimos a um período de silêncio quase absoluto e permanente, que é algo novo na minha vida, não é? Que já não é assim tão curta, mas nunca tinha estado durante tanto tempo com tanto silêncio. Isso não me desagrada, é algo positivo. E penso que muita biodiversidade não lhe desagrada este ruído. Eu penso que essa foi uma das razões que levou a muitas espécies a aproximarem-se de áreas urbanas e áreas infraestruturadas, porque não havia este efeito, não é, causado esta barreira de ruído que está associada às estradas e às fábricas e às cidades. Portanto, se calhar, nesta fase, era isto que eu diria. Passava a palavra ao Marcelo. Eu queria lançar lá para o Bruce. Bruce, além do ruído, eu não lembro agora exatamente qual é a tua região aí nos Estados Unidos, mas queria saber se, além do ruído, tu percebeu também diferença, ou se tem notícias daí mais exatas sobre as diferenças nos índices de poluição atmosférica. Porque, no caso, por exemplo, no Brasil, se diminuiu a circulação de veículos, se diminuiu a atividade industrial, mas que não é tão grande assim. Mas os nossos índices de poluição atmosférica, ou seja, os de emissão, eles não reduziram significativamente, porque a principal causa, que é o desmatamento, ela não cessou. Quer dizer, aliás, até é possível que tenha aumentado oportunamente neste momento de pandemia. Então, eu queria saber se aí, nos Estados Unidos, tu percebeu, ou se tu tem aí informações mais precisas sobre as emissões atmosféricas, né, a limpeza do ar atmosférico. Sim, eu tenho ouvido isso também em relação a essas emissões em relação ao trânsito, o transporte, tem diminuído bastante. Tenho ouvido falar que essas emissões
tenham diminuído, mas teve bastante especulação, dizendo que teve esse efeito positivo, né, entre aspas, de o Covid-19 ia provocar céus limpos, né, que talvez vocês tenham ouvido isso, mas aqui nos Estados Unidos tem outras emissões que às vezes não fazem parte essa historinha, que tem a ver com a fiscalização ambiental, e parece que tem aumentado os casos onde, tipo, liberação de gases de metano, de usinas de refinarias aqui nos Estados Unidos, tem aumentado porque dificilmente é detectado por pessoas quaisquer, né, que você não vê uma pluma de metano, tem que ter equipamento especializado, ou seja, o trabalho de um fiscal, que também não está tendo aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso principalmente gás de metano, é bastante preocupante quando você ouve histórias dessas, porque o metano é um gás de efeito estufa bastante mais poderoso do que esse CO2, como a gente sabe, né? Exatamente. Magela, e com relação àquele relatório, né, já outras edições ficaram prontas, como é que está o avanço daquele mapeamento que está sendo feito aí com relação à expansão, né, e o registro, né, das novas infecções, né? Como é que está esse cenário aí? Bom, não sei se todos sabem, mas aqui no Laboratório de Biologia da Conservação do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, em Barbacena, nós estamos com um grupo de pesquisadores acompanhando a situação, a dispersão e o comportamento do vírus no Brasil e em outros países, né, no mundo de forma geral. Nós temos publicado os relatórios semanais, a partir dessa semana, todas as segundas-feiras, mas a gente vive num cenário muito nebuloso, né? Um cenário onde as informações que nos chegam ainda são bastante imprecisas, né? São famosos os casos de subnotificação, acho que no mundo todo, não só no Brasil, e há um lapso de tempo também, quando se publica registros de casos ou de óbitos, na verdade, esses casos de óbitos já ocorreram nos últimos 10 dias, nos últimos 15 dias, ao longo desses últimos dias. Então, nós, como o Bruce chamou a atenção, nós vamos ter realmente uma ideia concreta desse comportamento, desse padrão de dispersão e dos próprios impactos que o vírus causa ou causou não só no ambiente, mas também na sociedade como um todo, daqui a alguns anos, talvez, né? Quando tivermos um pouco mais esse cenário consolidado, e vamos saber algumas respostas importantes, né, que principalmente nos ajude a nos prevenir e nos preparar para futuras pandemias que certamente virão, né? Essa não foi a primeira, não vai ser a última, mas é a primeira vez que nós estamos tendo a chance de acompanhar dia a dia essa evolução, e agora, o que virá pela frente, certamente estaremos mais bem preparados para superar isso. Certo. Tentando construir, como é que aí, Emiliano, na Argentina, o avanço, as notícias que nós temos aqui no Brasil, pelo menos, é que a Argentina meio que tratou muito bem, muito melhor do que nós no Brasil, a questão da expansão do vírus, o controle, as decisões de governo não foram tão negacionistas. Mas, do ponto de vista da conservação, nas unidades de conservação, tu levantou um aspecto que me chamou a atenção, que é o caso da caça, né? Que a caça ela está acentuando, e que os guarda-parques, né,
o pessoal que trabalha nas unidades de conservação não estão fazendo a devida fiscalização. Como é que está funcionando, assim, tu sente que há uma pressão sobre os ambientes acentuada por conta da presença do vírus, ou isso é só um oportunismo, é um momento? La pregunta es si esta presión que estamos observando ahora de casa es algo que es puntual, que va a terminar una vez que comiencen los patrullajes. También. Es una buena pregunta. Yo pienso que en parte, sobre todo lo que es toda esta caza ilegal, probablemente disminuya una vez que regresen los guardaparques a patrullar. Sin embargo, toda la caza que tiene que ver con la subsistencia de las familias más pobres, esa probablemente no termine y se intensifique. Si no le proveemos a esta gente alguna alternativa económica. La gente tiene que comer, digamos, tiene que cazar para comer. No es una caza ilegal por diversión, es por subsistencia. Y esa se va a intensificar, salvo que el Estado esté presente con alguna alternativa, y no creo que suceda inmediatamente. E tem alguma região da Argentina que seja que isso seja mais forte, mais intenso? En el norte de Argentina es más intenso, sí. Norte da Argentina. Legal. En el subtrópico es más intenso. Certo. E as unidades de conservação aí chegaram a ser fechadas ou não? Sí, todo lo que es parques nacionales cerró, por ejemplo, están cerradas. En algunos parques ni siquiera hay un patrullaje mínimo. En otros parques hay algo, pero la situación es bastante compleja en el norte, sobre todo. Tá bem. João, aí em Portugal, com a chegada do vírus, chegou a haver, assim, por parte do governo, por parte da administração pública, alguma pressão nesse sentido de vamos flexibilizar leis, ou vamos, de alguma forma, tornar mais acessível o acesso aos recursos, seja lá o que for? Tem alguma desculpa dada para este momento, na questão do coronavírus, ou não? Teu fone. Desculpe. Foi mais ao contrário, porque aqui mal começaram digamos, a aumentar muito rapidamente o número de casos, de novas infecções. O Governo, a Assembleia e o Presidente da República. Portanto, o nosso sistema de governação tem um Parlamento, um Presidente e um Presidente do Governo e um Governo. E, portanto, os três órgãos de soberania concordaram em decretar o estado de emergência, não é? Um estado de emergência que limita basicamente tudo, não é? Exceto alguns direitos fundamentais dos cidadãos, tudo o resto passa a poder ser gerido de forma muito rigorosa e próxima pelo Estado, não é? Portanto, é um estado excepcional onde se justifica a obrigatoriedade, por exemplo, de encerrar determinadas atividades ou de abrir outras atividades de forma compulsiva, como supermercados e padarias e peixarias. Essa atividade foi obrigada a ser aberta, enquanto que outras atividades, como cafés, restaurantes, bares, portanto, compulsivamente foram fechados e, portanto, o Estado tinha autoridade para enforçar, não é? Como se diz em inglês, enforce a lei. E, portanto, estivemos durante um mês e tal, durante um regime, não é um regime ditatorial, porque as liberdades e garantias fundamentais foram asseguradas, mas onde foi possível, através da utilização deste estado excepcional,
o governo e o Estado impor um conjunto de medidas de forma absoluta e, portanto, as autoridades policiais, nomeadamente, tinham a capacidade de aplicar essas leis. Portanto, foi tudo muito bem controlado, acho eu. A fiscalização nunca parou, mesmo nos ambientes rurais, nas áreas protegidas, nas áreas seminaturais. Nós não temos áreas naturais, temos algumas áreas que chamamos seminaturais. E, portanto, é uma paisagem muito modificada, composta por ecossistemas também transformados ao longo de milhares de anos, mas a fiscalização nunca parou. Muitas estruturas da administração pararam, ou pelo menos começaram a trabalhar noutros moldes, a partir de teleconferência, nomeadamente, mas as forças policiais, as forças de fiscalização nunca pararam a sua atividade, estiveram sempre presentes onde eram necessárias. Havia uma questão aqui muito sensível, que era das fronteiras, do patrulhamento das fronteiras, porque os Estados todos declararam ou decidiram encerrar as fronteiras. Nós temos um grande perímetro de fronteira com Espanha e, portanto, essas fronteiras foram fiscalizadas de uma forma também, penso eu, exemplar. E como as áreas protegidas e ou muitas das áreas de maior importância, maior valor para a conservação, correspondem a áreas de fronteira, porque são áreas mais remotas, onde há menos pressão sobre populações e ecossistemas, essas áreas também passaram a ser vigiadas indiretamente pela necessidade de vigiar fronteiras. Portanto, há muitas fronteiras, há muito contacto entre Portugal e Espanha ao nível da fronteira, há pessoas que vivem de um lado e trabalham do outro, há imigrantes, por exemplo, que queriam regressar a Portugal, imigrantes portugueses em Espanha, na França e em outras partes da Europa queriam regressar, e, portanto, havia uma pressão muito grande sobre as fronteiras, o que obrigou portanto, a medidas também muito rigorosas de controle do tráfego das fronteiras, havia medidas especiais de quarentena para as pessoas que entravam em Portugal pelas fronteiras terrestres e, portanto, para responder à pergunta do Marcelo, não houve um relaxamento, houve antes, digamos, uma intensificação das atividades de controle e de fiscalização, não é? Então foi positivo. E isso, assim, concentra, claro, a tua percepção que tu está em Portugal, mas isso chega a se estender para os outros países, assim, no contexto da Europa? Mais ou menos o pessoal se comportou igual ou não? Sim, os países tiveram reações diferentes e em momentos diferentes e de tipo diferente. E, aliás, esta pandemia também deu origem a uma série de discussões. Uma das discussões que aqui decorreu foi sobre a União Europeia, não é? O que é a União Europeia? Ou que União Europeia é esta em que nós estamos, onde cada país tem uma estratégia distinta para lidar com o coronavírus. Portanto, não há uma estratégia global. Agora parece que há uma resposta global em termos de apoio financeiro, que ficamos a saber hoje que Portugal vai ter acesso a 15 mil milhões de euros de apoio da União Europeia, mas não houve uma resposta concertada dos diferentes da União Europeia, enquanto superestrutura, e portanto, dos Estados que, de forma coordenada, encontraram resposta. Portanto, cada país teve a sua resposta no seu momento e aplicou regras muito distintas. Houve países que seguiram um modelo semelhante ao de Portugal. Espanha, por exemplo, ainda foi mais restrita, e França, muito mais restritas, em proibido o movimento de pessoas sem uma autorização escrita, que era verificada por forças policiais. Portanto, houve um confinamento quase total na França. Outros países, como a Suécia tem-se falado muito, porque está digamos, o caso oposto dos países do Sul, onde poucas coisas fecharam, as coisas funcionaram com algumas regras, mas funcionaram de forma quase normal. E, portanto, há uma grande diversidade de respostas e, naturalmente, de consequências relativamente ao ambiente e em relação também à biodiversidade. No caso portanto, da Suécia, não houve uma só resposta. Os vizinhos mais próximos da Suécia tiveram mais sucesso do ponto de vista do controle, né? A Suécia até foi muito utilizada como exemplo, mas acabou que, comparado aos seus vizinhos mais próximos... Sim, havia uma percepção de que aquela estratégia, não é,
da imunidade global, que seria coletiva, que seria uma boa resposta. O Reino Unido também inicialmente seguiu essa via, mas rapidamente mudou de direção a sua política, a sua estratégia. A Suécia manteve-se. Na Suécia, eu penso que, apesar de tudo, os resultados não vão ser tão dramáticos como se poderia esperar, como se essa estratégia fosse aplicada noutros países, porque a Suécia tem uma densidade populacional baixa, as pessoas têm um tipo de relacionamento social diferente do Sul. Por exemplo, na Suécia as pessoas não vivem sozinhas, na sua maioria, não formam grupos grandes de pessoas em restaurantes, em cafés, na rua. Por exemplo, Espanha ou França, não é? Quem conhece o estilo de vida de Espanha ou da Itália, não é? E de França também, consegue perceber que se tivesse havido uma estratégia semelhante à que foi seguida na Suécia, teria sido um desastre ainda maior do que foi aquilo que aconteceu nesses países. Claro. Magela, já que estamos falando de assumir mais assim, mais assado, me diz uma coisa, e aquela fala do nosso ministro, que conclusões consegues tirar? Não sei se os colegas acompanharam, né, a ideia de que agora pode tudo, e é exatamente isso, né? Houve um enfraquecimento, vem havendo já um enfraquecimento dos órgãos ambientais, e de fato, né, o grande assunto do momento é o coronavírus, a Covid-19. Então, a imprensa, que é um órgão fiscalizador importante, é uma forma de nós agregarmos as pessoas em prol da nossa causa, pensou-se que isso podia passar de qualquer forma. Felizmente, isso vazou, né? Essa reunião se tornou pública e agora as pessoas todas estão de olho, né? Isso acabou revertendo positivamente num grande movimento social, um grande movimento no Brasil para fiscalizar ainda mais as ações do atual ministro do Meio Ambiente, que de fato têm sido desastrosos, né? Os números recentes mostram um aumento grande de desmatamento na Amazônia. Tivemos ontem publicado um relatório que mostrou um aumento de 30% de desmatamento na Mata Atlântica, um bioma já muito ameaçado. Então, de fato, esse momento em que as pessoas estão confinadas, assustadas, né? Com razão, a gente também não pode esquecer dessas manobras que alguns setores da sociedade fazem para ganhar espaço, né? Como você mesmo falou no início, né? Aumentou-se aí mineração, grilagem, enfim, todas as ações ilegais, inclusive aproveitando do fato das áreas protegidas estarem fechadas. Como você conversou com o Emiliano há pouco, essa coisa das áreas fechadas aumenta as atividades ilegais, porque uma das formas de se inibir essas atividades é a presença humana de forma responsável, com a educação ambiental, com o turismo, com a pesquisa científica. Então, é um momento de vigilância que a gente tem que agregar o máximo de pessoas possível e trazer a sociedade para essa luta contra esse avanço desses setores. Beleza. Dulce, nós temos assim algumas afinidades entre os nossos presidentes, né? O presidente Donald Trump, desde o seu início de mandato, sempre se colocou muito contrário às questões ambientais, né? E, bom, a relação a negar o aquecimento global, tirar, né, os Estados Unidos do Acordo de Paris, já era um contexto ruim do ponto de vista ambiental. Isso, por acaso, agora, neste momento da pandemia, se acentuou, o discurso ficou mais agressivo, teve alguma mudança?
Não, em relação a uma mudança, eu acho que não, o discurso do nosso presidente não, sempre foi bastante agressiva e gera bastante polêmica e baseada em poucos fatos reais. Mas eu diria, tipo, o que está mudando atualmente, eu diria, em relação à legislação, e eu agradeço a Magela por ter iluminado um pouco mais sobre os efeitos desses comentários do ministro do Meio Ambiente do Brasil, mas o que eu acredito que chegarão a ser impactos bastante preocupantes para os próximos anos para os Estados Unidos são as decisões do atual ministro do Meio Ambiente aqui dos Estados Unidos, nosso EPA, que está no processo atual de reverter 100 normas e regulamentações relacionadas à qualidade do ar, qualidade de água, vida silvestre, mineração, infraestrutura, enfim. Parece que teve um leque de assuntos que o atual governo estava prestes a alterar assim que assumiu o cargo do presidente, e o Ministério do Ambiente está no processo de recuar em relação a esses avanços na legislação ambiental. Então, para mim, isso vai ter repercussões talvez para bastante tempo no futuro, efeitos tardios e lentos, e só revertendo em próximas administrações, talvez, mas sim, isso é preocupante. Emiliano, e aí na Argentina, a política ambiental, como é que tu descreveria assim, as ações da política ambiental? Se teve alguma mudança do antes e do depois, o comportamento é o mesmo, tem algum desdobramento posterior? Son preguntas difíciles. No, por ahora no hemos observado ningún cambio en las políticas ambientales, que en Argentina, a pesar de tener buenas leyes, nunca fueron políticas fuertes, digamos que no se refuerzan las leyes como corresponde. Y creo que lo que te comenté al principio es un buen ejemplo. La mega minería a cielo abierto fue declarada una actividad esencial y por lo tanto se continuó haciendo y se continúa haciendo a lo largo de este periodo de cuarentena, pero ninguna actividad relacionada con el cuidado del medio ambiente se consideró una actividad esencial que deba realizarse. Así que por ahora, lamentablemente, lo que tengo que decir es que no hubo ningún cambio y sigue siendo bastante pobre ese aspecto de política ambiental que tiene que ver con el control. Y por otro lado, vamos a ver qué ocurre en unas semanas y si los distintos organismos. Bueno, Argentina es un país federal como Estados Unidos o como Brasil, por lo tanto cada estado define políticas en relación a la conservación. Y ya tenemos al menos una provincia en Argentina que ha prohibido el manejo de fauna, por ejemplo. Esperemos que eso no se traslade a otras provincias y no se traslade a la Administración de Parques Nacionales, porque si no, cualquier trabajo que tenga que ver con el estudio de la fauna y con la restauración de la fauna y sus ambientes van a quedar vedadas. Que interessante. E então, quer dizer, é proibido o manejo da fauna? Passa a ser proibido o manejo? En una provincia está prohibido. Y hay sugerencias de distintas partes del gobierno diciendo que hay que frenar ese tipo de manejo. El argumento es que le podemos pasar el COVID a los animales salvajes, de lo cual no hay ninguna evidencia a favor,
y hay mucha evidencia en contra. Pero bueno, el miedo... As leis de proteção animal na Argentina, as leis de proteção à fauna e à flora não são federais? No, dependen de las provincias y todo lo que está dentro de parques nacionales depende, sí, del gobierno federal, que es de la administración de parques nacionales. Pero las provincias tienen el manejo de la fauna en su territorio. Interessante, interessante. Magela, aqui nós não temos nada parecido, né? Assim, que algum estado possa, mesmo que na sua coleção de leis, possa jogar alguma proibição, né? Muito diferente de algum outro estado, coisa parecida. Na verdade, tem sido publicado alguns protocolos e algumas sugestões de algumas sociedades para que, por algum tempo, se parem com os estudos de campo. Então, a Sociedade de Morcegos da América Latina, por exemplo, sugeriu que, se não me engano, por 3 meses não se façam estudos de campo. Isso ainda não avançou para outros grupos, mas há um certo temor de alguns segmentos de que os estudos faunísticos, né, com intervenção, possam, de alguma forma, tanto passar o vírus dos pesquisadores para os animais, quanto o inverso. O que não há realmente sustentação ainda acadêmica para isso. Então, existe uma pressão, mas isso ainda não se transformou numa lei, né? Afinal de contas, nós estamos nesse momento de distanciamento. Também aqui no Brasil, os estudos de campo estão extremamente prejudicados e muito pouco tem se produzido de conhecimento de campo, de fauna, principalmente nesse período. O perigo disso é a gente começar a caminhar por essas, né, possibilidades de ficar numa determinada região, um determinado estado, município, começar a ter impedimentos, né, para que trabalhos de campo sejam realizados. Ainda mais agora, a gente avança para as ideias de autolicenciamento, responsabilidade, compromissos, né, do empreendedor, então isso pode ficar um pouco perigoso. Eu não sei qual vai ser o mundo pós esse período de distanciamento em que nós estamos imersos nesse mundo virtual, né? Resta saber qual vai ser o impacto disso na sociedade como um todo. Mas a tecnologia, de forma alguma, substitui algumas coisas, dentre elas o necessário conhecimento biológico, né? Da fauna e da flora nos seus ambientes naturais. Então, espero que a gente não leve esse isolamento, esse distanciamento no dia a dia daqui para frente. Certo. Bom, pessoal, a gente está caminhando já para nos aproximando dos 60 minutos, então eu vou passar aí com uma última rodada, assim, o pessoal, a gente já conseguiu tocar numa coleção de assuntos, então eu vou pedir para que o João dê suas considerações finais, lance alguma novidade, assim, o que ele enxerga para este momento de pós-pandemia, né? Eu tenho absoluta certeza de que o que era não será mais. Isso já foi. Vamos ter aí uma nova realidade, um novo momento, quer dizer, vai ser um novo normal, né? O pessoal está chamando lá de new normal, vai ser um novo normal. Nós estamos indo para um outro lado, onde algumas coisas talvez até se tornem melhores, apesar das drásticas, né, consequências de alguns negacionismos, de algumas decisões erradas. Mas como tu acredita que possa ser, aí já aproveitando para as tuas palavras finais, como é que tu acredita que possa ser esse novo normal, pós-pandemia? Ok. Estão a ouvir? Sim. Ok, porque aqui o computador foi abaixo e eu tive que mudar para o celular. É assim, eu acho que esta pandemia, apesar de uma série de problemas que criou, que ainda não sabemos bem como se vão resolver, sobretudo ao nível do emprego e da economia e dos impactos que isso vai ter na forma das pessoas se relacionarem
e das relações de trabalho e esta questão da substituição da tecnologia pelos contactos pessoais, etc, etc. Mas eu penso que, apesar disso tudo, e tendo aqui uma perspectiva otimista, que é habitualmente a minha, penso que há duas mensagens importantes que se podem retirar desta crise, chamemos-lhe assim. A primeira é que a natureza consegue recuperar muito rapidamente quando nós paramos. Quando nós deixamos de poluir, quando nós deixamos de nos movimentar na paisagem, nos ecossistemas, a natureza consegue recuperar muito rapidamente. Num mês, em 2 meses, estamos a observar coisas que não imaginávamos serem possíveis num curto espaço de tempo, como os casos que falamos antes de cangurus na baixa de Sydney e outras coisas que vemos na televisão. E, portanto, esta é uma lição importante, é uma mensagem importante, que a natureza consegue recuperar muito rapidamente. Já sabíamos de Chernobyl e de outras regiões que a nossa presença parece ser infinita, mas não é muito efêmera, não é? Nós somos muito efêmeros e os nossos efeitos no ambiente também podem ser. A segunda mensagem é que demonstrou-se aqui, embora a várias velocidades e a vários níveis, que nós podemos parar, nós podemos decidir alterar a forma como funcionamos como sociedade, como nos relacionamos com a natureza. Isso ficou demonstrado aqui, com custos, é certo, e os custos ainda nem sequer estão bem contabilizados, vamos ter uma ideia mais concreta deles no futuro próximo, mas ficou demonstrado que é possível reagir. Aconteceu uma pandemia com potenciais impactos ao nível da vida das pessoas e das famílias e das sociedades, o que levou a governos de todo o mundo, e portanto esta foi a primeira reação global que houve em relação ao processo biológico. O mundo, as sociedades de todo o mundo reagiram basicamente, embora, como eu disse inicialmente, a ritmos diferentes e com intensidades diferentes, reagiram parando. Ou seja, é possível parar, ao contrário do que nós dizemos uns aos outros e a nós próprios durante muito tempo, é possível reagir, se quisermos. E, portanto, neste caso, fomos obrigados, mas foi uma decisão nossa, porque, digamos, o risco também era, se quisermos ser objetivos, também não era assim tão elevado. Não é? Nunca estivemos perante um vírus com esta transmissibilidade e com esta letalidade, mas, efetivamente, as baixas que poderia ter causado não eram assim ao nível de outros fenómenos que podem vir a acontecer. Portanto, nestas condições, a sociedade decidiu parou, isso teve impactos. Esta é uma mensagem importante porque demonstra que nós podemos fazê-lo mais vezes sem ser por motivos ligados a perigos biológicos. Podemos ter a mesma atitude, ter a mesma resposta para questões relacionadas com o clima, relacionadas com a conservação da biodiversidade, com a alteração do nosso estilo de vida, com a alteração do nosso modelo de desenvolvimento. Portanto, tudo está nas nossas mãos, nós temos a possibilidade de dar respostas, parando e alterando a forma como funcionamos. É óbvio que isso tem impactos, não é? E diferentes partes do mundo têm impactos também distintos, e essa era outra questão que me parece também ser importante referir aqui, é que a pandemia pôs a nu as fragilidades de muitos países no mundo, não é? Há países que estão a ter problemas em lidar com esta situação. Tem a ver, sobretudo, com questões de recursos económicos, vulnerabilidade associada à pobreza, por exemplo. A falta de segurança social, um sistema de segurança social que consiga servir de almofada, de buffer a estes momentos de crise. Os países, em algumas partes do mundo, os países têm sistemas de segurança social que permitem que as pessoas parem, deixem de trabalhar e continuem a receber uma parte significativa do seu salário. Portanto, nestes casos é mais fácil parar as sociedades e as economias do que noutros, onde as pessoas não têm qualquer segurança e têm que subsistir de outras formas, por exemplo, recorrendo à caça furtiva e outras práticas que têm impacto na biodiversidade. Mas, portanto, esta questão foi essencial, e há aqui um desnivelamento de países em relação à resposta que podem dar à crise em função
dos recursos que têm. O segundo aspecto, que também marca a diferença, é a capacidade científica dos países. Portanto, os países que estão mais preparados cientificamente, que têm mais recursos, que têm mais investimento na investigação científica, conseguem dar melhores respostas e mais rapidamente a situações catastróficas como esta pandemia. Isso também se tem observado, e tem-se observado também com base nos distintos níveis de investimento na ciência, distintas respostas dos países. E, finalmente, a questão da liderança, não é? Da liderança política, que é algo fundamental nas sociedades, que também tem distinguido os países uns dos outros. Há países que têm conseguido, não tendo muitos recursos, nem tendo um nível de desenvolvimento científico assim tão elevado, mas com uma boa liderança firme, justa, conseguiram dar respostas positivas às crises, não é? Enquanto que outros, com muitos recursos e até com um nível científico muito elevado, foram incapazes de o fazer. Portanto, estes três fatores parecem-me essenciais e acho que também nos ensinam que os países mais resilientes, os países que são capazes de lidar mais facilmente e positivamente com desafios como estes, serão aqueles que têm, digamos, um sistema social que permita que haja almofadas para resistir durante crises, que tenham também investimentos significativos na investigação científica e que tenham boas lideranças políticas. Era isto que eu diria para terminar. Muito bem, João. Emiliano, como tu enxerga aí esse fim de pandemia, os próximos meses, quando a gente começar a ter uma volta a este, né, e assumirmos este novo normal, como é que enxergas essa caminhada? Bien, en principio de lo que comentó Joao, lo que entendí, estoy de acuerdo con lo que comentó. Yo voy a hacerlo bien cortito porque tenemos pocos minutos. Pienso que como conservacionistas, como investigadores que trabajan en conservación, quizás esta sea una buena oportunidad para concientizar a la gente de lo importante de tener ecosistemas sanos, ecosistemas completos, y la oportunidad la veo en el hecho de que vamos a necesitar generar, la sociedad va a necesitar generar salidas económicas rápidas y efectivas, y veo al ecoturismo como una de esas posibles salidas, como uno de esos posibles motores que pongan a la actividad económica de nuevo en marcha. El ecoturismo, por ejemplo, en parques nacionales o en reservas, donde la gente puede estar en grupos pequeños, puede mantener distancias apropiadas y estar al aire libre. Entonces, veo ahí una oportunidad para educar, al mismo tiempo que una oportunidad para volver a movilizar la economía, sobre todo en lugares remotos, que es muy complicado, y llevar el mensaje de que necesitamos vivir no contra la naturaleza, pero con la naturaleza. Isso aí. Muito bem. Bruce, quando o João falava aí, né, que países que até não têm grandes recursos e nem estão tão à frente assim no desenvolvimento científico, mas que têm boas lideranças políticas, conseguiram passar até melhor do que outros, isso me fez lembrar um pouco aqui do Uruguai. O Uruguai aqui está numa situação assim, não é um país de grandes dimensões, tem uma população reduzida, mas tem uma boa liderança política e parece ter conseguido administrar muito bem, né, este momento de pandemia. E aí, imagina, comparando o Uruguai com os Estados Unidos, né, a gente vê uma distância, assim, inclusive no aspecto político. Como é que tu enxerga esse nosso momento com a pandemia? Bom, Marcelo, eu queria, já que estamos encerrando a conversa, queria aproveitar para agradecer o convite e agradecer os apontamentos bastante iluminadores do professor Magela, do doutor Emiliano, do professor Donadil e o professor Azevedo, bem interessantes. Para mim, tem sido bem iluminador para mim.
em relação às perspectivas futuras para os Estados Unidos, e essa comparação que você faz é interessante, porque eu acho que o efeito o efeito do vírus tem sido importante em relação talvez a democratização da tecnologia e nosso poder de comunicar. Eu acho que a tecnologia existia, mas a nossa, vamos dizer, comodidade com essa tecnologia, a vontade dos poderes públicos e instituições de acelerar esse processo tem sido, obviamente, tem sido um experimento interessante e em muitos casos, beneficentes. Eu acredito que sim. Mas eu queria dizer que o poder público, como o professor João falou, o poder público tem um papel fundamental em relação a isso. A nossa resposta, a resposta da sociedade perante essa epidemia a parte importante para focar, eu acho. E como a gente responde do ponto de vista da comunidade científica, e, por exemplo, restringir pesquisa é um retrocesso, na minha principalmente agora, quando a gente mais precisa de pesquisa, ouvir essas histórias onde está sendo cortado o verbo, ou está sendo impedido investigações importantíssimas epidemiológicas. Isso é preocupante. E eu faço parte de um laboratório de pesquisa na Universidade da City College of New York, onde a gente está pesquisando biogeografia, filogenia, focado nas Américas de forma geral, e a gente tem acompanhado bastante pesquisas saindo agora, e isso só podia ser possível por causa de verbas públicas, juntar essas perspectivas, juntar esses profissionais, pesquisadores, e, de certa forma, ainda funciona muito bem, embora a gente está operando nossas casas, a pesquisa continua e a gente continua conectado. E talvez de uma forma de concluir isso, que tudo isso também é só possível quando as instituições democráticas estão intactas. E quanto mais, assim, de forma geral, quanto mais essa liberdade de expressão, essa liberdade de transmitir informação é comprometido, a divulgação científica é impedido. Então, e eu gostaria também, eu gostei o comentário do professor João quando ele diz que é impressionante o que a gente pode testemunhar quando a gente para, né? Em poucos momentos na história humana a gente pode dizer que as atividades humanas pararam e a natureza continuou. E as minhas perguntas são em que sentido que a gente parou e em que sentido a natureza está recuperando, em que sentido, como são essas respostas, e essa parte, acho que vai ser um momento inédito do ponto de vista científico para acompanhar por muitos anos, eu acho. E
e vai ser fruto de bastante informação interessante. Legal. Muito bem. Bueno, Magela, deixa eu te concluir, dar aí a palavra final e me dizer o que pensas, qual é o nosso futuro, o nosso próximo amanhã. Bom, eu de certa forma, procuro ver alguma coisa positiva desse momento. Eu tenho dito isso, né, que nós vamos receber um mundo melhor, por tudo isso que já foi falado, embora possa ser temporário. Se vai ser temporário ou em que intensidade, somos nós que vamos decidir, né? Nós é que precisamos resolver agora que tipo de relação que queremos com a natureza. Se vamos manter essa relação agressiva e destrutiva que nos trouxe até aqui, ou se vamos repensar os nossos modelos econômicos, atribuindo valor à natureza e vendo a natureza não só como recurso, mas também, e em certa medida, principalmente, como um patrimônio a ser preservado. Nós temos uma coleção de erros no passado e podemos aprender com esses erros para aplicar novas tecnologias, buscar novas ações em busca dessa relação mais harmônica. Queria só dizer, está acontecendo ontem, hoje e amanhã, o primeiro Congresso Ibero-Americano de Práticas de Saúde e Bem-Estar, baseado na natureza. Eu estou participando desse congresso e tem sido muito interessante como existem hoje visões muito, muito claras da importância da natureza para a saúde humana, né? O conceito de uma só saúde é um conceito que precisa ser, ele nem é novo, assim, filósofos gregos já falavam disso, mas é um conceito que precisa ser implementado hoje. Cuidar da saúde humana necessariamente é cuidar da natureza como um todo, da preservação da biodiversidade, na manutenção climática, passa tudo por aí. E acho que de certa forma, vamos sair uma sociedade melhor dessa pandemia, porque se sabe hoje, mais do que nunca, a importância do conhecimento científico, a importância da produção desse conhecimento. Então, acho que temos a chance, e como o João falou, está nas nossas mãos, de produzir uma sociedade melhor daqui para frente. Eu acredito que é importante aprender com esse momento, né? Para que novas pandemias venham, se vierem, nós possamos passar melhor e com menos desgaste por elas. Né? Então é isso, quero agradecer muito o Marcelo pela essa oportunidade. Lamento muito sempre que o tempo passe tão rápido, né? Não dá para a gente falar e ouvir tanta coisa bacana. Um grande prazer reencontrar aí o Bruce e o João e conhecer o Emiliano. E agradeço a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. Grande abraço a todos aí. Não, muito legal, Magela. Eu também quero aproveitar e dizer que eu sou otimista, eu acho que nós também vamos partir para uma melhor. Acredito que vamos olhar as pessoas com outros olhos, nós vamos talvez assumir novos hábitos, novas impressões. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de também olhar diferente para a ciência, para o conhecimento. No Brasil, isso tem sido muito importante, porque nós entramos em 2019 num governo que se mostrou absolutamente contrário às ideias científicas, ao conhecimento, um governo que, de alguma forma, se mostrou agressivo às universidades, ao serviço público, ao atendimento público. E aí, por ironia do destino, né, acontece essa lamentável pandemia e que acabou até um pouco mostrando para todo mundo, e não só para o governo, que é importante uma organização de Estado e que é importante a gente investir no conhecimento, na ciência, nos pesquisadores,
né, na relação entre pessoas e cientistas de diferentes países, conversas como essas que nós estamos realizando agora. Então, eu acho que isso não fica só neste momento. Acho que isso se multiplica e se estende, se propaga, né, por um novo momento que a gente vai entrar. Quero agradecer a presença de todos, a colaboração de vocês. Nos encontramos numa próxima oportunidade, quem sabe aí num evento desses virtuais que estão acontecendo por aí. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Ok, obrigado, Deus. Um abraço. Até a próxima. Gracias. Tchau. Um abraço, obrigado.